Dizem que Hollywood recompensa originalidade, a menos que você ameace o sistema. Para cada ícone celebrado na calçada da fama, há visionários discretamente apagados por se recusarem a obedecer às regras do estúdio. Por que algumas das mentes mais inventivas do cinema desapareceram dos holofotes justamente quando mudaram as regras do jogo? O que realmente acontece quando o talento colide com o controle corporativo? As respostas não estão nos créditos, mas escondidas nas entrelinhas, se você souber onde procurar e quem lembrar. Oscar Micheaux. Muito antes das palavras cinema independente se tornarem um grito de união, Oscar Micheaux já estava correndo sua própria corrida. Uma corrida que poucos em Hollywood queriam reconhecer. Como cineasta negro na América do início do século XX, Micheaux não apenas desafiou os estereótipos raciais. Ele construiu seu próprio mundo cinematográfico fora dos portões do estúdio, escrevendo, dirigindo, produzindo e distribuindo mais de 40 longas-metragens. Mas isso não era inovação por inovação. Micheaux assumia riscos que os estúdios não aceitavam, retratando ambição, resiliência e amor dos negros, em uma época em que o Hollywood convencional só permitia personagens negros como servos ou alívio cômico. Os chefes de estúdio o viam com suspeita e desprezo. O simples ato de um homem negro criando filmes para audiências negras era visto como um ato de rebelião. Ele se recusava a seguir as regras de Hollywood, distribuindo seus filmes por meio de uma rede de cinemas segregados e locais de propriedade de negros, mantendo seu trabalho vivo através de determinação e esforço incessante. Mas sua resistência teve um custo. Hollywood o ignorou. Os jornais comerciais raramente cobriam seu trabalho. Prêmios estavam fora de questão. Com o tempo, os filmes de Micheaux desapareceram dos arquivos principais. Sua influência foi minimizada ou completamente apagada das histórias oficiais do cinema. Ainda assim, seu legado é inegável. Ele abriu caminho para gerações de cineastas negros que lutariam batalhas semelhantes nas décadas seguintes. Hoje, o nome de Oscar Micheaux raramente é mencionado ao lado dos grandes de Hollywood, apesar de suas inovações em narrativa, produção e distribuição estarem décadas à frente de seu tempo. Seu apagamento não era apenas sobre racismo. Tratava-se de punir um visionário que ousou provar que o sistema não precisava ser tão branco ou tão fechado quanto os chefes dos estúdios exigiam. Sua história é um lembrete de que, às vezes, as maiores ameaças a um sistema falido são aqueles que simplesmente se recusam a seguir suas regras. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner era uma força da natureza em uma época em que as mulheres em Hollywood deveriam ser vistas, não ouvidas. Ela não estava interessada em se encaixar na caixa de ninguém. Na década de 1930, Arzner já havia quebrado barreiras como a primeira mulher a se juntar ao Sindicato dos Diretores da América e a inventora do microfone boom, um aparelho que revolucionou a produção de som no cinema. Mas o maior ato de desafio de Arzner não foi técnico, foi sua determinação em fazer filmes sobre mulheres, para mulheres, numa época em que o sistema de estúdios era dominado por homens que viam personagens femininas como mera decoração. Ela dirigiu grandes produções para a Paramount e a MGM, guiando as carreiras de futuras lendas como Katharine Hepburn e Lucille Ball, e seus filmes frequentemente abordavam questões de independência feminina, sexualidade e poder, assuntos considerados arriscados demais pelos guardiões da indústria. Mas Arzner se recusou a deixar que o estúdio silenciasse sua visão criativa. Ela moldou seus cenários em espaços onde as atrizes podiam ultrapassar limites e encontrar sua voz, em uma época em que mulheres na cadeira de diretora eram tratadas como anomalias ou ameaças. Inevitavelmente, a aberta rebeldia de Arzner e sua vida pessoal não convencional colocaram-na em desacordo com os homens que comandavam Hollywood. Ela enfrentou ostracismo sutil e explícito, sendo cada vez mais afastada de projetos de destaque, e eventualmente viu suas oportunidades de direção secarem, não porque tivesse perdido seu talento, mas porque se recusava a se conformar. Quando as histórias de Hollywood foram escritas, as contribuições pioneiras de Arzner foram deixadas à margem, se é que apareceram. No entanto, suas marcas estão por toda parte, na liberdade que as atrizes modernas desfrutam, na profundidade narrativa dada aos personagens femininos e na coragem silenciosa de cada diretor que se recusa a fugir de um desafio. A exclusão de Dorothy Arzner não era apenas sobre gênero. Era sobre o medo da indústria de qualquer um que ousasse mudar o roteiro. Paul Robeson. A história de Paul Robeson não é apenas uma de talento e carisma. É a saga de um homem cuja visão era ousada demais, justa demais,
E desafiador demais para o establishment de Hollywood. Um advogado formado, atleta de classe mundial, cantor aclamado e ator formidável, Robson estava prestes a se tornar uma das maiores estrelas da Hollywood clássica. Mas ele queria mais do que aplausos. Ele queria justiça. Em uma época em que os estúdios prosperavam com caricaturas e estereótipos, Robson usou sua plataforma para defender a dignidade negra e os direitos humanos, tanto dentro quanto fora das telas. Ele rejeitou famosos papéis que menosprezavam os afro-americanos, insistindo em interpretar personagens com profundidade e dignidade, uma exigência radical aos olhos dos chefes de estúdio que temiam qualquer desafio ao status quo. As atuações de Robson em filmes como The Emperor Jones e Showboat demonstraram não apenas seu talento, mas também sua recusa em aceitar menos do que a plena humanidade. Mas seu ativismo não parou nos portões do estúdio. Ele falou contra o racismo na América, o colonialismo no exterior e a hipocrisia de uma indústria que elogiava sua voz, mas tentava silenciar sua verdade. Hollywood retaliou da única maneira que sabia, com apagamento. Robson foi colocado na lista negra, seus filmes suprimidos, suas gravações retiradas das prateleiras, e seu passaporte revogado para impedir que ele se apresentasse internacionalmente. Os estúdios discretamente apagaram seu nome de seus registros e o lugar de Robson, no panteão dos grandes de Hollywood, foi diminuído por décadas de negligência deliberada. Hoje, quando o clássico de Hollywood é celebrado, as contribuições de Robson são frequentemente reduzidas a notas de rodapé, se é que são mencionadas. Mas seu espírito permanece, um lembrete de que a verdadeira inovação é às vezes punida, não recompensada por aqueles que temem o que ela pode desencadear. Paul Robeson desafiou os estúdios não apenas por si mesmo, mas por todos que viriam depois. É por isso que Hollywood tentou tanto apagá-lo, e por que seu legado se recusa a desaparecer. John Garfield. John Garfield nunca deveria ser um rebelde. Ele foi uma criação do estúdio, melancólico, da classe trabalhadora e elétrico na tela. No entanto, por trás da imagem polida, Garfield era um homem de princípios que desprezava a hipocrisia do sistema de Hollywood. Em uma era em que os estúdios ditavam tudo, desde os papéis dos atores até suas crenças pessoais, Garfield ousou pensar por si mesmo. Ele falou abertamente sobre os direitos dos artistas, e quando a lista negra de Hollywood varreu a indústria, ele manteve sua posição, enquanto outros se acovardaram ou se conformaram. O pânico vermelho do pós-guerra tornou qualquer indício de dissidência perigoso, e a política progressista de Garfield fez dele um alvo. Ele se recusou a delatar nomes diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, negando-se a atrair colegas ou amigos para sua sobrevivência pessoal. Estúdios, com medo do escrutínio do governo, distanciaram-se, projetos desapareceram, ofertas pararam. Um dos atores mais procurados de sua geração, Garfield foi de repente persona non grata. Um fantasma em uma cidade que ele havia dominado. A tragédia não foi apenas profissional, foi profundamente pessoal. O estresse constante e o isolamento afetaram sua saúde. Garfield morreu aos 39 anos, sua carreira brutalmente interrompida por um clima de paranoia e medo. Hollywood, ansioso para evitar escândalos, seguiu em frente silenciosamente. Seu nome desapareceu da lista A e, mais tarde, as histórias dos estúdios raramente lhe deram o crédito que merecia por ter se levantado quando mais importava. Ainda assim, a recusa de John Garfield em ceder ressoa em todo artista que escolhe a integridade em vez da conveniência. Sua eliminação foi a tentativa da indústria de fazer dele um exemplo, avisando outros para não desafiarem o sistema. Mas, no final, o espírito rebelde de Garfield tornou-se um modelo para os poucos corajosos que acabariam por romper com a lista negra de Hollywood, lembrando ao mundo que a consciência nunca deveria ser uma desvantagem na carreira. Ida Lupino. Ida Lupino foi uma tempestade que Hollywood nunca viu chegar. Em uma época em que se esperava que as atrizes desempenhassem o papel tanto dentro quanto fora das telas, Lupino traçou seu próprio caminho imprevisível, deixando a segurança dos contratos de estúdio para se tornar uma diretora, roteirista e produtora pioneira. Ela cofundou sua própria produtora nos anos 1940, algo quase inédito para uma mulher, e começou a fazer filmes sobre temas que os estúdios não abordariam: mães solteiras, agressão sexual, doenças mentais e outros tabus sociais. Seus filmes, crus e implacáveis, deram voz àqueles que Hollywood preferia manter em silêncio. Ela escolheu pessoas comuns para papéis principais e focou nas lutas dos negligenciados, os excluídos.
e os feridos. Os estúdios, em resposta, rotularam-na como difícil, uma outsider, um risco. Os poderosos de Hollywood conspiraram silenciosamente para que seus filmes fossem subfinanciados e mal distribuídos, e a cobertura da indústria sobre o trabalho dela foi mínima, comparada aos seus colegas homens. O resultado? Uma carreira repetidamente impedida por forças determinadas a manter o status quo da indústria intacto. Apesar dessas barreiras, as inovações de Lupino em técnicas de câmera, psicologia dos personagens e estrutura narrativa influenciaram gerações de cineastas, embora seu nome fosse frequentemente omitido das histórias oficiais. Ela continuou trabalhando na televisão, criando um espaço para si em uma indústria que nunca a acolheu totalmente e orientando outras mulheres que se recusavam a aceitar um não como resposta. A história de Ida Lupino é um testemunho do preço da resistência em Hollywood. Sua exclusão foi tão sistemática quanto silenciosa, realizada não através de hostilidade aberta, mas negando-lhe o reconhecimento, recursos e alcance que seu trabalho claramente merecia. Hoje, seus filmes estão sendo redescobertos e seu legado está sendo restaurado. Mas, por décadas, ela foi o segredo mais bem guardado da indústria. Uma visionária apagada porque se recusou a ser controlada. Dalton Trumbo. A caneta de Dalton Trumbo era uma arma. Afiada, espirituosa e completamente destemida. Um dos roteiristas mais celebrados da década de 1940, Trumbo escreveu clássicos como Kitty Foyle e 30 Segundos sobre Tóquio. Mas sua insistência na independência política o tornaria uma das vítimas mais famosas da lista negra de Hollywood. Chamado a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, Trumbo se recusou a cooperar, dizendo famosamente: "Este é o começo de um campo de concentração americano." Os estúdios responderam tornando-o invisível. Ele foi demitido, colocado na lista negra e oficialmente apagado dos créditos, contratos e conversas. Mas Trumbo recusou-se a desaparecer. Trabalhando sob pseudônimos, ele continuou a escrever, chegando a ganhar 2 Oscars por filmes creditados a 2 roteiristas de frente, A Princesa e O Plebeu, e o ídolo do público. A hipocrisia de Hollywood estava em plena exibição. Os estúdios o repudiavam publicamente enquanto compravam seus roteiros em segredo. A absurdidade da lista negra nunca foi tão clara como na dupla existência de Trumbo, tanto como pária quanto como fornecedor de sucessos de bilheteria. Durante anos, o nome de Trumbo não podia aparecer na tela. Ele suportou dificuldades financeiras, o desprezo público e a consciência de que seu trabalho mais bem-sucedido era celebrado sob o nome de outra pessoa. Somente nos anos 1960, quando os líderes da indústria finalmente romperam com a lista negra, o papel de Trumbo voltou a ser público. Ele foi finalmente autorizado a reivindicar seu lugar na história do cinema, mas décadas de reconhecimento já haviam sido roubadas. A história de Dalton Trumbo é um estudo de caso tanto da crueldade quanto da absurdidade da autocensura de Hollywood. Os estúdios o apagaram, não porque ele não tinha talento, mas porque ele não se submetia ao controle deles. E ainda assim, nas sombras, ele provou que um verdadeiro inovador nunca pode ser totalmente apagado enquanto houver uma história para contar e alguém corajoso o suficiente para contá-la. Orson Welles. Orson Welles entrou em Hollywood como uma tempestade. Criativo demais, independente demais e muito audacioso para os chefes de estúdio que esperavam obediência. Com apenas 25 anos, Welles dirigiu, coescreveu e estrelou Cidadão Kane, um filme tão inovador que reescreveu a linguagem do cinema. Os estúdios nunca tinham visto alguém como ele, mas Welles se recusava a seguir suas regras. Ele exigia o corte final, confrontava os executivos e desafiava a estrutura de poder da indústria a cada passo. Após Kane, quando a RKO Pictures viu a versão final de seu próximo filme, Soberba, eles entraram em pânico. Welles estava no exterior, e enquanto ele estava fora, o estúdio confiscou o negativo, reeditou-o, cortou 40 minutos e acrescentou um novo final, ignorando completamente sua visão criativa. Os executivos de Hollywood rotularam Welles como difícil, arrogante e não confiável. Palavras-código da indústria para quem não cede o controle. Seu contrato foi cancelado, e a imprensa, manipulada pelo Departamento de Relações Públicas do estúdio, o retratou como um prodígio fracassado que desperdiçou seu talento. As ofertas das grandes empresas desapareceram. Welles foi forçado ao exílio, financiando projetos por conta própria, atuando em filmes de outras pessoas apenas para pagar pelos seus. Apesar de
Com seu brilhantismo contínuo, a marca da maldade, o processo e Falstaff, o toque da meia-noite, raramente confiavam nele novamente com um grande orçamento. Durante décadas, a reputação de Wells era de um fracassado, uma advertência de Hollywood sobre os perigos de desafiar a autoridade dos estúdios. Só nos anos posteriores, os estudiosos do cinema e o público recuperaram seu legado como um verdadeiro visionário. Mas o dano estava feito. A carreira de Wells foi sistematicamente diminuída, porque ele se recusou a deixar Hollywood transformar inovação em apenas mais um produto. Sua história é uma lição sobre como a indústria responde àqueles que não se submetem, e um testemunho do tipo de criatividade que nunca pode ser realmente apagada, não importa o quão duro o sistema tente. Myrna Loy. A beleza luminosa e o espírito sagaz de Myrna Loy fizeram dela a rainha reinante das comédias sofisticadas nas décadas de 1930 e 1940. Ela era a esposa perfeita na série Thin Man, uma queridinha dos estúdios e uma garantia de sucesso de bilheteria. Mas por trás da persona cuidadosamente construída pelo estúdio, Loy era profundamente ética e incrivelmente independente. Ela falava abertamente sobre a injustiça racial, os direitos das mulheres e o abuso de poder em Hollywood, temas que a maioria dos atores tinha medo de sequer mencionar. Loy recusou papéis que menosprezavam mulheres ou minorias, recusando contratos lucrativos e criticando o próprio sistema que a tornou famosa. Seu ativismo logo a tornou um alvo. Os chefes de estúdio, especialmente na MGM, ficaram cautelosos com suas declarações públicas e liderança fora das telas. Embora não pudessem demitir abertamente uma estrela de seu calibre, começaram a oferecer a ela menos papéis de destaque, discretamente a empurrando para as margens enquanto novas estrelas eram promovidas em seu lugar. A imprensa, alimentada pelas fofocas dos estúdios, retratou-a como difícil e política, e no início da década de 1950, a carreira de Loy havia sido silenciosamente esvaziada pelo mesmo sistema que antes a celebrava. Apesar de sua presença decrescente nos filmes de Hollywood, Loy continuou a se manifestar, servindo no Comitê Nacional contra a Discriminação na Habitação e como delegada da Unesco. Ela nunca se desculpou por usar sua fama como plataforma, mesmo enquanto os estúdios trabalhavam para apagar sua influência e legado. Por décadas, suas contribuições para Hollywood e a sociedade foram minimizadas ou ignoradas. Seu ativismo era quase um constrangimento para um negócio que preferia suas estrelas silenciosas e sorridentes. Hoje, Myrna Loy é reconhecida como mais do que apenas uma estrela. Ela é vista como uma pioneira que desafiou a cumplicidade silenciosa de Hollywood e pagou o preço. Seu apagamento foi a maneira da indústria de enviar uma mensagem. Princípios vêm com consequências. Mas o legado de Loy, embora quase enterrado, provou ser impossível de silenciar para sempre. Preston Sturges. Preston Sturges era uma raridade na década de 1940. Hollywood, comédias, como The Lady Eve e Sullivan's Travels, explodiram com sagacidade e energia anárquica, satirizando a ganância, hipocrisia e obsessão pela imagem de Hollywood. Ele venceu o primeiro Oscar de melhor roteiro original, e por um breve e deslumbrante período, ele teve permissão para tomar suas próprias decisões, um milagre quase impossível em uma era dominada pelos estúdios. Mas a onda de independência de Sturges rapidamente lhe fez inimigos. Ele brigava constantemente com executivos sobre orçamentos, elenco e cortes finais. Ele se recusava a escrever roteiros seguros e formulaicos. Em vez disso, preenchia seus filmes com comentários sociais mordazes e alfinetadas nas vacas sagradas mais reverenciadas da indústria. Os chefes de estúdio ficaram impacientes com seu perfeccionismo e irreverência pública. Eles o rotularam de intratável e, após uma série de filmes menos lucrativos, ele foi discretamente afastado da Paramount. A memória institucional de Hollywood é curta quando se trata de rebeldes. Sturges passou seus últimos anos pulando entre estúdios e lutando para conseguir aprovação para projetos. Ele foi negado o apoio financeiro e criativo, concedido a cineastas mais conformistas. Quando ele morreu em 1959, sua reputação havia diminuído. Seus créditos haviam sido minimizados e sua influência, em grande parte, não era reconhecida. A indústria que ele satirizou tão impiedosamente o apagou, na esperança de desencorajar futuros iconoclastas. Ainda assim, décadas depois, as inovações de Sturges são consideradas algumas das mais importantes na comédia americana. Seus diálogos rápidos, cenários absurdos e alvos satíricos são agora padrões da indústria. Seu apagamento foi a maneira de Hollywood tentar enterrar um espelho que refletia suas falhas. Mas a verdadeira inovação, não importa o quanto a máquina tente suprimi-la,
encontra seu caminho de volta à superfície e Preston Sturges permanece como um testemunho do poder de rir do sistema, mesmo quando ele está determinado a rir por último. Clara Bow. Clara Bow foi a face dos anos 20. Irreprimível, magnética e inconfundivelmente moderna. Seu espírito contagiante fez dela a It Girl original de Hollywood, transformando-a em uma das primeiras verdadeiras superestrelas do cinema. O público a via como a personificação da liberdade e glamour juvenil, mas nos bastidores, Bow estava travando batalhas que eventualmente levariam à sua eliminação. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Clara recusava permitir que o sistema de estúdios controlasse todos os detalhes de sua vida. Ela falou abertamente sobre a exploração, desigualdade salarial e as pressões incessantes colocadas sobre as mulheres para manter uma imagem fabricada. A atitude desafiadora de Bow aterrorizava os chefes de estúdio, que dependiam de estrelas obedientes para manter suas ilusões lucrativas. Em vez de se submeter à autoridade deles, ela se rebelou, recusando-se a esconder seu sotaque do Brooklyn, resistindo a truques publicitários forçados e reagindo quando seus limites eram ultrapassados. Sua franqueza sobre problemas de saúde mental, trauma familiar e a exploração que sofreu a tornou um alvo. A máquina de fofocas entrou em ação, alimentando a imprensa com histórias sensacionalistas de escândalo e instabilidade. Quando Clara sofreu um colapso no início da década de 1930, os estúdios aproveitaram a oportunidade. Ela foi discretamente retirada de grandes produções, sua imagem apagada dos materiais promocionais e suas contribuições pioneiras minimizadas. Ela passou o resto de sua vida em relativa obscuridade, mesmo enquanto Hollywood celebrava as novas estrelas que aprenderam a seguir as regras. Ainda assim, o impacto de Clara Bow nunca se desfez verdadeiramente. Ela provou que uma mulher poderia dominar a tela por conta própria e inspirou inúmeras atrizes a exigirem mais da indústria. A sua eliminação foi um ato calculado pelos estúdios desesperados para manter o controle sobre um mundo em mudança. Hoje, o legado dela está sendo redescoberto, prova de que os verdadeiros pioneiros nunca são apagados por muito tempo, não importa o quanto o sistema tente excluí-los da história. James Whale. James Whale foi uma das forças criativas que definiram o gênero de horror, dirigindo clássicos como Frankenstein, O Homem Invisível e A Noiva de Frankenstein. Seus filmes combinaram inovação técnica com profundidade emocional, e seu estilo característico, irônico, gótico e subversivo ultrapassou limites de maneiras que encantaram e inquietaram o público. Mas Whale também era abertamente gay em uma era de profunda intolerância, e sua recusa em esconder sua identidade ou se conformar ao roteiro do estúdio levou-o a um confronto com os guardiões de Hollywood. Após seus primeiros sucessos na Universal, Whale continuou a correr riscos, escolhendo atores considerados outsiders, inserindo subtexto e elevando material que os estúdios viam apenas como tarifa de gênero. Quando ele recusava projetos que achava sem inspiração, os executivos começaram a rotulá-lo como difícil e imprevisível. A pressão aumentou após o sucesso de Noiva de Frankenstein, e, com a Universal mudando de mãos, o novo regime deixou claro que a independência de Whale e sua homossexualidade aberta não eram mais bem-vindas. As ofertas secaram. O estúdio parou de lhe atribuir grandes filmes. Em poucos anos, o diretor cujo trabalho havia transformado a Universal em uma potência foi silenciosamente empurrado para a margem e depois totalmente fora do negócio. Por décadas, o nome de Whale foi raramente mencionado nas histórias de Hollywood. Suas contribuições pioneiras para o cinema e para a representação queer foram minimizadas ou ignoradas. A história de James Whale é um exemplo claro de como Hollywood apaga inovadores que se recusam a esconder quem são ou no que acreditam. Seus filmes, há muito ignorados pelos críticos convencionais, agora são considerados obras-primas. Sua jornada de cineasta, celebrado a exilado da indústria, revela quão frágil era a liberdade criativa na Hollywood clássica e o quão custoso poderia ser destacar-se quando a conformidade era a moeda do sucesso. Anna May Wong. Anna May Wong foi uma pioneira do cinema, a primeira estrela de cinema sino-americana de Hollywood e um ícone internacional. Sua carreira deveria ter sido um triunfo, mas Wong recusou-se a aceitar os limites impostos por uma indústria racista. Em uma época em que personagens chineses eram rotineiramente interpretados por atores brancos com maquiagem amarela e artistas asiáticos eram relegados a papéis de servidão ou vilania,
Wong exigiu dignidade e respeito. Ela recusou papéis que achava degradantes, mesmo quando eram os únicos oferecidos pelos grandes estúdios. A franqueza de Wong foi tanto sua maior força quanto a razão para seu apagamento profissional. Quando ela foi preterida para o papel principal, em O Bom Solo, um filme sobre camponeses chineses, no qual o papel principal foi dado a uma atriz branca com maquiagem, ela protestou publicamente. Os estúdios retaliaram, cortando suas oportunidades e relegando-a a papéis secundários ou produções estrangeiras. O reconhecimento internacional de Wong apenas fez com que Hollywood ficasse mais ressentida com sua independência. Quando o sentimento anti-asiático aumentou durante a Segunda Guerra Mundial, Wong encontrou-se ainda mais afastada dos holofotes. Seu nome desapareceu das marquises, seus filmes raramente foram reavivados, e seu legado foi sistematicamente ignorado por um sistema ansioso para enterrar as evidências de seu próprio preconceito. Por décadas, suas conquistas pioneiras foram mencionadas apenas nas notas de rodapé, se mencionadas de todo, na história da Era Dourada de Hollywood. A recusa de Anna May Wong em aceitar o apagamento tornou-se seu triunfo duradouro. Ela abriu caminho para futuras gerações de atores e cineastas asiáticos, mostrando que dignidade vale qualquer preço. Hoje, seu legado está sendo recuperado por uma nova onda de contadores de histórias determinados a garantir que ninguém com sua coragem ou talento seja apagado novamente. Sua história é um testemunho do que Hollywood perdeu ao escolher a exclusão em vez da inovação. Gene Tierney. Gene Tierney foi uma das estrelas mais luminosas da Hollywood clássica, uma mulher cuja beleza, inteligência e profundidade emocional iluminavam a tela em filmes como Laura e Amar Foi Minha Ruína. Mas por trás do glamour, havia um espírito ferozmente independente que se recusava a deixar que os estúdios ditassem cada um de seus passos. Os problemas de Tierney com o sistema começaram quando ela resistiu à obsessão de Hollywood em embalar e controlar suas principais atrizes. Ela falou sobre suas lutas com a saúde mental, a perda devastadora de seu filho e o escrutínio implacável de sua vida pessoal, assuntos que deixavam os chefes de estúdio nervosos e ameaçavam a fachada cuidadosamente fabricada que tentavam manter. A recusa de Tierney em seguir a máquina de relações públicas significava que ela frequentemente se encontrava em conflito com as próprias instituições que antes a promoviam. Os chefes dos estúdios queriam que suas estrelas ficassem em silêncio sobre seus sofrimentos e fossem condescendentes com as regras, especialmente as não escritas. Quando ela escolheu se afastar da atuação para buscar tratamento para sua saúde mental, a resposta foi rápida e fria. Projetos desapareceram, ofertas diminuíram. E, de repente, a outrora favorita protagonista foi considerada uma responsabilidade, em vez de um ativo. Seu retorno às telas foi recebido com oportunidades educadas, mas limitadas, enquanto os estúdios discretamente se distanciavam de uma estrela que havia mostrado sua humanidade em público. O legado de Tierney foi ofuscado por décadas, suas contribuições minimizadas em retrospectivas da indústria e sua coragem em confrontar assuntos tabus frequentemente omitida do registro oficial. No entanto, a disposição de Gene Tierney para desafiar o sistema e falar sua verdade abriu caminho para futuras gerações de atores discutirem a saúde mental abertamente. Sua eliminação foi o preço da franqueza em uma era obcecada por ilusões, mas seu impacto, há muito escondido, finalmente começou a brilhar, lembrando-nos de que as maiores estrelas de Hollywood são às vezes aquelas que se recusam a ficar em silêncio, não importa o custo. Robert Mitchum. A presença de Robert Mitchum na tela era tão natural, tão sem esforço que Hollywood frequentemente tentava defini-lo com uma única palavra: rebelde. Mas a rebeldia de Mitchum não era apenas uma atuação. Era um estilo de vida que o tornava tanto um ícone quanto uma responsabilidade. Em uma indústria construída sob controle, a recusa de Mitchum em seguir as regras marcou-o como um encrenqueiro. Ele debochava abertamente da máquina de Hollywood, ignorava os mandatos dos estúdios e não escondia seu desprezo pelas pretensões da fama. Quando foi preso por posse de maconha em 1948, um escândalo que teria acabado com a maioria das carreiras, a resposta de Mitchum foi sem arrependimento e quase casual, zombando da indignação moral que os estúdios queriam projetar. Em vez de seguir as regras, Mitchum abraçou seu status de outsider, dando entrevistas que expunham as hipocrisias da indústria e recusando-se a deixar que os executivos ditassem os tipos de papéis que ele aceitava. Os estúdios, sem saber como lidar com sua independência, alternavam entre explorar sua imagem de bad boy e discretamente afastá-lo de projetos de prestígio. Para cada filme clássico,
Como Fuga do Passado ou O Mensageiro do Diabo, houve anos de papéis menores e talento subutilizado. A maneira sutil de Hollywood punir aqueles que não seguiam o jogo. Nos anos posteriores, à medida que a indústria evoluía e os velhos escândalos desapareciam, o legado de Mitchum foi lentamente reabilitado, suas contribuições reconhecidas como parte do movimento de anti-heróis que redefiniu o cinema americano. Mas por décadas, ele foi marginalizado, estereotipado e negado o pleno alcance de oportunidades que seu talento merecia. Tudo por se recusar a deixar que os estúdios o possuíssem, dentro ou fora das telas. A história de Mitchum é um exemplo clássico de como Hollywood trata seus não conformistas, com admiração relutante, exclusão estratégica e tentativas de apagamento. Sua sobrevivência foi um ato de vontade, e seu legado, um lembrete de que, às vezes, a única maneira de realmente inovar é quebrar todas as regras do livro. Herbert Job Biberman. Herbert Job Biberman era um diretor e roteirista respeitado, mas sua maior conquista também se tornaria sua maior maldição. Em 1954, Biberman dirigiu Sal da Terra, um filme tão ousado, tão radical, que Hollywood fez tudo ao seu alcance para apagá-lo. Feito no auge do Pânico Vermelho, Sal da Terra retratou uma greve real de trabalhadores mexicanos-americanos em Minas, no Novo México, e ousou mostrar as pessoas da classe trabalhadora e as mulheres como os agentes centrais da mudança. Os estúdios, com medo de serem associados a ideias de esquerda, colocaram Biberman na lista negra por se recusar a dar nomes ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Deputados. Como resultado, ele foi ostracizado da indústria, negado trabalho e alvo de agências governamentais e de vigilantes da indústria. A produção de Salt of the Earth foi atacada por sabotagem. Laboratórios de cinema recusaram processar as filmagens, sindicatos boicotaram e o FBI assediou o elenco e a equipe. Quando o filme foi finalmente concluído, praticamente nenhum cinema nos Estados Unidos quis exibi-lo, e Biberman foi rotulado como inimigo do Estado e pária em Hollywood. Por décadas, o nome de Biberman foi apagado das histórias dos estúdios, seu trabalho mal reconhecido e seu filme trancado fora da vista do público. Sua esposa, a atriz Gail Sondergaard, também viu sua carreira destruída como consequência. Mas Biberman nunca se desculpou por suas convicções, ou por fazer arte que contou a verdade como ele a via. Sal da Terra sobreviveu no submundo e agora é celebrado como um marco no cinema independente e no ativismo social. O apagamento de Biberman foi a punição definitiva do estúdio para um artista que valorizava a consciência acima da conformidade. Sua resiliência no filme Ele Arriscou Tudo para Fazer é um monumento à coragem criativa e ao alto preço pago por aqueles que se recusaram a ser silenciados nas horas mais sombrias de Hollywood. Em Hollywood, aqueles que ousaram desafiar o sistema muitas vezes pagaram com suas carreiras ou seu lugar na história. Ainda assim, à medida que as luzes se apagam e os créditos passam, suas inovações e coragem recusam-se a desaparecer. Os chefes de estúdio podem ter tentado apagar essas vozes, mas suas histórias encontram uma maneira de ressurgir, inspirando novas gerações a sonhar e desafiar. O verdadeiro legado de Hollywood não está apenas na tela, mas nos rebeldes que arriscaram tudo para fazer do cinema verdadeiramente.